Olá, boa noite. Oi, Grazi. Oi, Ana Paula. Boa noite Instagram. Boa noite, Facebook. Chegando aqui, dando uma ajeitadinha nas coisas, tá, gente? Me fala só se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo, se eu tô certinha, se eu não tô de cabeça para baixo, nada disso, porque ontem eu tive uns problemitas aqui. Ai, deixa eu arrumar essa câmera, porque eu preciso ver a hora, senão eu super me perco. Deixa eu ver. Gente, se cair, eu cato, tá? Mas é porque eu preciso ver a hora aqui. Tá, áudio resolução ótima. Valeu, gente. Obrigada. Então, gente, mais uma mini live do Gestalt Terapia com Crianças. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Guiar. E eu tô dizendo isso, embora eu veja muita gente entrando e umas carinhas e uns nomezinhos conhecidos, mas se por acaso você tá entrando pela primeira vez, se por acaso você é novo por aqui, na página, no perfil, se a gente não se conhece, se você não foi meu aluno, é bem legal que você escreva aí, deixa nos comentários, eu sou fulana, eu sou daqui, eu sou dali. Eu leio todos os comentários, como eu sempre aviso nas mini lives, eu não costumo ler os comentários na hora, senão a gente tem pouco tempo e aí eu me perco nas coisas que a gente tem para abordar, é muito pouco tempo, mas eu sempre leio depois, então eu sempre dou uma olhada. Então mesmo que eu não diga oi fulaninha, muito prazer, nananã, oi Beltraninho, muito prazer, com certeza com certeza eu vou ler depois, e se você me deixar alguma coisa escrita, alguma pergunta, alguma coisa assim, eu respondo depois, tá? Tá, ó, tô vendo a Simone de Maceió, a Bárbara, que legal, super bom. Então, deixa eu só arrumar aqui, eu tô sempre meio enrolada com os dispositivos, né? Porque eles se comportam de formas diversas aqui na minha tela, mas eu acho que tá tudo bem. Então, Facebook, Instagram, vamos lá, minha gente, que eu já levei uns 5 minutinhos para entrar aqui, porque as coisas estavam dando meio errado. Vamos ao nosso papo de hoje. Como vocês já sabem, tem semanas que eu decido sobre o que eu vou falar assim no início da semana. Muitas vezes eu até faço uma chamadinha, olha gente, quinta-feira a gente vai falar sobre isso, ou vai falar sobre aquilo. E tem semanas que não, e geralmente as semanas que não é porque eu tô sem ideia do que falar, não, pelo contrário, é porque eu fico com muitas coisas girando na minha cabeça, e coisas que surgem nas aulas, e surgem nos grupos de supervisão, e às vezes eu fico com dificuldade de fechar um assunto para poder comentar com vocês. Queria super agradecer especificamente a galera do Instagram pelo super engajamento, pela super participação, deixando as perguntinhas aqui no nosso Stories. Tá sendo bem legal a participação. Eu tenho respondido dentro do que dá para responder nos Stories, né, com frases curtas, né, com apenas algumas chamadas, mas tem perguntas assim bem interessantes e que eu já inclusive lancei uma hashtag, né, merece mini live, e são coisas sobre as quais eu preciso falar mais, né, não dá para responder em 2, 3 mini parágrafos no Stories, nem eu quero fazer um textão, porque também não fica legal, e aí uma forma é poder trazer algumas dessas questões que vocês vêm levantando no Stories, trazer para nossa mini live
para que a gente possa conversar um pouco sobre isso. Hoje eu quero falar de duas questões que me foram trazidas e que de alguma forma eu me deparo continuamente como professora, né, como transmissora da Gestalt terapia, que é uma coisa vivida muito pelos meus alunos, particularmente com os meus alunos mais novos, que é resumido da seguinte forma. Eu vou usar uma frase recorrente. Luciana, eu tenho, sei lá, 22 anos, 23 anos, 24 anos, 25 anos. E quando eu vou atender crianças, quando eu vou fazer uma sessão com os pais, muitas vezes eles questionam a minha idade, eles questionam a minha experiência, eles dizem que eu sou muito nova e invariavelmente, e isso é um clássico da psicoterapia infantil e não só com terapeutas novos, né? Eles me perguntam se eu tenho filhos, se eu já sou mãe, se eu já sou pai. E eu fico muito embaraçada com isso e eu não sei o que dizer, porque é como se eles não acreditassem no meu trabalho porque eu sou novo, porque eu sou nova, ou é como se eles não acreditassem no meu trabalho porque eu não tenho a experiência da maternidade. E aí, gente, naturalmente, isso não acontece só, acontece mais, mas não acontece só com psicoterapeutas mais novos, né? Porque se a gente leva em conta que isso só acontece com psicoterapeutas novos, e não é verdade, os fatos estão aí para mostrar, a gente também cede a um determinado atravessamento, que é o atravessamento de que existe uma regra universal no mundo e na vida de que todo mundo precisa ter filhos, né? Então, muitas vezes, um psicoterapeuta, uma psicoterapeuta mais velha, ela precisa lidar com o mesmo tipo de questionamento, com o mesmo tipo de pergunta, e aí, muitas vezes, já com outras perguntas embutidas, né? Que mas você não tem filhos? Você ainda não tem filhos? O que acontece? Que estranho, né? Que essa pessoa não tem filhos. E aí a gente se depara com outro atravessamento que é ter filhos, né? A maternidade, a paternidade, a parentalidade, ela é tida como algo universal, como um desejo universal, como uma tarefa universal e que de alguma forma te dá cacife, né? Te dá respaldo para que você seja um psicoterapeuta de crianças. E é nesse ponto que eu quero parar para discutir algumas coisas com vocês. Primeiríssima coisa, longe de ajudar a ser um bom psicoterapeuta, eu diria que a experiência da maternidade ou da paternidade, porque aí estamos falando de psicoterapeutas homens, mulheres, enfim, essa experiência, longe de ser um diferencial positivo, ela pode ser um diferencial negativo. Ela pode atrapalhar mais do que ajudar. E por quê? Oi! Quem está... Como? Gente, eu não consigo enxergar direito, mas tem alguma coisa sobre brusinha aí que eu não sei se é pra mim, mas se for pra mim, eu vou dizer pra vocês
que eu sou uma louca do colete, né? E vocês vão me ver de colete em todas as situações. Mas enfim, fecha parênteses, porque eu tava falando aqui, fui olhar a frase e me deparei com uma pergunta, de novo, essa brusinha. Seja lá pra quem foi isso, se foi pra mim ou não. Mas se foi, eu digo sim, sim, 1000 vezes sim. Mas voltando, tá? Longe de ser um diferencial positivo, é um diferencial que pode ser muitas vezes negativo. E por quê? Por uma primeiríssima razão. Quando nós trabalhamos com uma criança como psicoterapeutas, nós não utilizamos a nossa experiência de vida. Nós não utilizamos a nossa experiência como criança, nós não utilizamos a nossa experiência como adolescente, nós não utilizamos a nossa experiência como filha, nós não utilizamos a nossa experiência como mãe. Porque se para ser psicoterapeuta de crianças bastasse nós utilizarmos a nossa experiência de vida, ninguém precisaria ir para a universidade, ninguém precisaria fazer uma graduação, ninguém precisaria escolher uma abordagem de trabalho, ninguém precisaria fazer uma formação clínica, ninguém precisaria investir na formação como psicoterapeuta. Bastaria eu ter experiência e, portanto, eu não precisaria de nada disso. Nós nem precisaríamos estar aqui, né? E nesse ponto eu quero fazer um parênteses para fazer um comentário sobre como que isso atualmente vem sendo usado de uma forma que eu acho muito louca. E que naturalmente eu não tenho condições, né, de julgar ninguém e de dizer que essa pessoa faz assim, o assado, o ensopado, mas é uma constante atualmente, uma coisa que eu chamo de trabalho autobiográfico. Então é assim, eu tenho um filho, e aí o fato de eu ter um filho e de eu ter aquela experiência com aquela criança, naquelas condições da minha vida, né, da minha configuração familiar, da minha história, eu tomo aquela minha experiência que eu tenho com meu filho, com os meus filhos, como um modelo a ser compartilhado com inúmeras outras mães do planeta como uma forma ou uma fórmula de se criar filhos, de disciplinar filhos. Então existe atualmente, na contramão do nosso trabalho como psicoterapeuta, uma coisa assim que eu acho muito louca, que é: as pessoas têm uma experiência, ou as pessoas têm, falando melhor, a sua própria experiência, e entendem que a sua experiência é algo que pode ser vendido como modelo para o mundo, como modelo para as outras pessoas, como uma forma que serve para todo mundo viver determinada situação. Então é o que a gente mais vê no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, né? Eu vivo isso e, portanto, a partir do que eu vivo, eu me autorizo a ser uma autoridade nisso. Só que isso é a minha experiência. Muitas vezes sem nenhum outro tipo de conhecimento, sem nenhum outro tipo de respaldo, e principalmente sem aquele famoso ponto de interrogação do pensamento crítico, do e se,
isso é a minha experiência e a tua pode ser diferente, isso deu certo para mim, mas pode não ter dado para você. Não, né? O que a gente vê uma epidemia principalmente no que diz respeito às crianças, principalmente no que diz respeito à criação de filhos, principalmente no que diz respeito ao que se fazer com as crianças, né? As redes sociais, elas estão cheias de autoridades de uma experiência só. E aí, o que eu venho dizer para vocês, como psicoterapeuta, como psicóloga, que fez uma graduação, que fez uma formação e que continua se formando, é que usar a própria experiência não só é perigoso, porque, enfim, né, nós não somos o modelo do mundo, as pessoas são diferentes, elas vivem situações diferentes, contingências diferentes, então não só é perigoso por isso, como é de alguma forma autoritário. Porque se eu digo que o meu jeito é melhor, e eu apresento ele como um modelo, por exemplo, para os pais que me procuram, eu estou sendo autoritária, eu estou usando um lugar de poder para dizer o que é bom e o que é ruim, o que deve e o que não deve ser feito, o que é certo e o que é errado, a partir de uma experiência minha. Portanto, não importa se eu sou mãe, não importa se eu tenho um filho, 2 filhos ou 10 filhos. Não importa se com os meus filhos eu vivo assim, assado ou ensopado. E vamos lá, minha gente. Mães e pais psicólogos, nós sabemos disso, né? Os nossos filhos, eles não são perfeitos, eles não são melhores ou piores do que os filhos de um advogado, de um engenheiro, de um professor. Porque nós somos psicólogos, certo? O que significa que aquilo que acontece nas nossas casas e nas nossas relações, onde nós estamos no papel de mãe, de pai, não diz respeito ao nosso trabalho. Um trabalho que sim, é realizado por nós. Nós que temos uma história, nós que temos sim as nossas experiências, que somos atravessados o tempo todo por todos esses elementos do campo, mas que temos como suporte de trabalho uma visão de homem de mundo, uma compreensão dos processos de saúde e doença e uma metodologia de trabalho. E é isso que nos permite trabalhar como psicoterapeuta de crianças, é isso que nos permite sentar junto com os pais, com os responsáveis e problematizar aspectos da parentalidade sem que a gente precise necessariamente passar ou ter passado por esse lugar. Porque não é do lugar de mãe que eu atendo os meus clientes. Não é do lugar de mãe que eu converso e eu problematizo questões a respeito da parentalidade com esses pais. Não é desse lugar. É do lugar de psicóloga, é do lugar de psicoterapeuta, é do lugar de alguém que conhece desenvolvimento infantil, né, que estudou e se aprofundou numa abordagem, que quando senta diante de uma criança, quando senta diante dos pais, tem uma matriz, né, de compreensão de homem de mundo e de formas de intervenção a ser utilizada. Percebe? E por isso não importa se eu sou mãe. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter claro diante
de uma colocação dessa dos pais, que é muito comum. Ah, você tem filhos? Ah, você sabe como é que é, né? Ah, você não tem? Ah, então você não me entende. Isso é um clássico da psicoterapia. E ao invés, né, da gente ficar, ai meu Deus, é mesmo, eu não tenho filho, e agora? Eu não tenho autoridade. Não, para tudo. Até para quê? Para quê, né? Para que você possa trabalhar isso com esses pais, para que você possa trabalhar isso com esses adultos que esperam que você tenha uma experiência semelhante, para que você possa compreendê-los. Antes de tudo, você precisa acreditar, você precisa ter clareza disso que eu tô dizendo. Se você mesmo não acredita, se você mesmo acha que você atende com a sua experiência de vida, se você mesmo tá ali e não sabe o que você tá fazendo, se você mesmo tá diante desses pais e você está compartilhando achismos, né? E você tá apontando um caminho que é o caminho que você acha que é o caminho que deve ser seguido. Se você está ali diante de pais que são muito diferentes de você e que vivem a parentalidade de uma forma muito diferente de você, e você faz intervenções julgadoras, e você faz intervenções você não vai estar auxiliando, você não vai estar ajudando, você não vai estar exercendo o seu papel de psicoterapeuta. Então, primeiro, você precisa saber disso. Você precisa ter isso claro. E é por isso que eu sou tão chata, que eu bato tanto na tecla, que como que é importante a gente ter uma abordagem para chamar de nossa, como que é importante, na medida que a gente escolhe uma abordagem com a qual a gente se identifica, porque isso é fundamental para que a gente tenha congruência, tá? Para que a gente possa viver de forma congruente com aquilo que a gente acredita que pode ser facilitador para o outro. Na medida que eu escolho uma abordagem que eu me identifico, então eu me aprofundo, então eu estudo, então eu domino essa abordagem para que ela possa ser uma ferramenta para exercer o meu trabalho. E exercer o meu trabalho não é ser um modelo, né? Exercer o meu trabalho não é ser um parâmetro que o meu cliente vai precisar imitar. Exercer o meu trabalho é auxiliar cada criança, cada família a encontrar o melhor caminho, a melhor forma deles serem uma família, deles conseguirem se relacionar, desses pais conseguirem, dentro daquilo que eles podem, exercer a maternidade, a paternidade, a parentalidade deles. E que não tem nada a ver, muitas vezes, com a forma como eu faço isso na minha vida. Aí vocês podem perguntar: tá, Luciana, mas aí então você está dizendo que não tem nenhum tipo de influência, né? Que, ok, basta a gente ter uma abordagem que o que quer que a gente viva, se a gente é mãe, se a gente não é mãe, se a gente é filha, não é filha, não, filha a gente sempre é, né? Mas se a gente se dá bem com a nossa mãe ou não se dá bem ou não sei o que, isso não faz diferença? Não, não é isso que eu tô dizendo. Eu não estou dizendo que isso não faz diferença. O que eu estou dizendo é que a gente precisa cuidar para que isso não faça diferença na hora que a gente está atendendo. Em outras palavras, é claro que todas as nossas experiências, inclusive a de ser mãe, a de ser pai, a de viver o desafio de criar crianças, de criar filhos, é claro que isso nos atravessa. É claro que isso faz parte da gente. É claro
que isso, em maior ou menor grau, nos toca e reverbera na forma como nós somos psicoterapeutas. Mas ter a consciência disso, que isso acontece, e principalmente de como isso acontece, é fundamental para que a nossa experiência não se sobreponha ao nosso conhecimento, à nossa metodologia, à nossa abordagem, que precisa ficar em primeiro plano. Teve uma mini live que eu fiz em colaboração com Cíntia Lavrati Brandão, lá de Belém, e que infelizmente não ficou gravada, em que nós brincamos muito com a figura da tia Teteca, que é uma metáfora que eu uso para o psicoterapeuta que faz psicoterapia normativa, né? Para o psicoterapeuta que muitas vezes, encarnando uma mãe controladora, uma mãe autoritária, uma mãe superprotetora, acaba fazendo intervenções, não só em relação à criança, como em relação aos pais, normativas, intervenções onde existe certo e errado, onde ela passa pito, onde ela diz que né, você foi um menino mau, você não fez direitinho, não sei o que é a metáfora da tia Teteca. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado e esse olhar para não encarnar a tia Teteca ou a mamãe Teteca na terapia e sair, na verdade, demandando e impondo regras e projetos de saúde e do que é bom e do que não é bom, que tem a ver com a gente. Então, é claro que as nossas experiências, elas estão o tempo todo atravessando o campo psicoterapêutico e muitas vezes sem que a gente se dê conta. Então, esse trabalho de olhar para o meu afetamento, esse trabalho de olhar para como a Luciana mãe é afetada, como a Luciana filha é afetada. Na série de mini lives que eu fiz lá no início de fevereiro, em que eu fiz 4 mini lives falando sobre o trabalho com os pais, com a família, eu falei disso, né? Como que muitas vezes, diante de alguns pais, a nossa criança, a nossa vivência de filha, de filho, se atualiza, e ao invés de você estar ali diante daqueles pais como psicoterapeuta, você se porta como um menininho, como uma menininha, precisando de aprovação, precisando agradar, precisando satisfazer, precisando aplacar. O quanto que as nossas vivências como filho, como filha, atravessam, assim como as nossas vivências como mãe, como pai. E, como eu disse lá no início, longe de isso ser uma vantagem, isso muitas vezes pode ser um atravessamento que ferra a relação terapêutica, né? Que faz com que a gente imponha alguma coisa ali que não tem nada a ver para aquela criança e para aquela família. Então, não é uma vantagem, é um ponto que eu preciso estar o tempo todo atento. A única experiência que eu posso compartilhar com vocês nesse sentido é a minha experiência. Eu não sei se, né, isso não é uma coisa que todo mundo sabe, porque tem gente que está entrando aqui pela primeira vez. Eu me formei muito nova. Eu tinha 21 anos, eu estava formada em psicologia. Eu entrei para a faculdade muito nova, me formei muito nova, e desde o início da minha clínica eu trabalhava com crianças, porque eu comecei a trabalhar com crianças já no estágio, na faculdade, no SPA da faculdade, e comecei a minha clínica trabalhando com crianças, com adultos também, mas com crianças. E a clínica com crianças sempre foi mais difícil, principalmente nesses primeiros anos, porque
eu precisava lidar o tempo todo com esses dois entraves. O primeiro era ter 21 anos com cara de 15. Muitos pais me pediam a carteira do CRP. Isso aconteceu mais de uma vez, de achar que eu era estagiária, de achar que eu não era formada, e da gente precisar começar o atendimento problematizando isso, do tipo assim, não me conta nada do seu filho, não me conta nada da sua filha, porque se você pergunta se eu sou formada, se você faz um comentário, às vezes assim, meio como quem não quer nada, que eu sou muito novinha, então ao invés de eu fingir que não ouvi isso, tipo, ai não vou ouvir, não quero falar sobre isso, não, nós vamos falar sobre isso, nós vamos começar falando sobre isso, porque como é que você vai sentar aqui e me falar do seu filho, me falar da sua filha, trazer as suas inquietações, se você está olhando para mim e se perguntando se eu sou formada, se você está olhando para mim e tá achando que eu não vou dar conta do recado, que eu não vou conseguir te ajudar, que eu sou nova, que eu sou inexperiente, com certeza não devo ter filho. E se eu tenho filho, tive filho adolescente. E ver se isso é experiência, sabe assim? Então, eu perdi a conta das vezes, nesse primeiro momento, que eu precisei começar os trabalhos cuidando, dando foco, visibilidade e lugar e voz para esse impacto que eu causava nos pais quando eles me viam, porque eles me ligavam. E aí a gente marcava pelo telefone, não sei o quê. Quando eu abria a porta do consultório e que as pessoas me olhavam, algumas não conseguiam disfarçar, faziam caras, sabe? Perguntavam pela Luciana, achavam que eu era secretária, ou que eu era uma adolescente que estava sendo atendida e estava na recepção. Muitas coisas engraçadas aconteceram nesse sentido. E aí a gente precisava começar com isso, né? Como que você se sente diante de uma psicoterapeuta tão nova? Eu invariavelmente era mais nova que os pais. Eu era mais nova que os pais que me procuravam. Então, como é que você está se sentindo compartilhando essas coisas comigo? Fica à vontade para escolher se é para mim que você quer contar as coisas que você veio contar. Fica à vontade para escolher se é comigo que você quer compartilhar. Se eu tô aqui porque eu me sinto disponível para estar aqui com vocês. Eu me sinto disponível e me sinto capaz de acompanhá-los. E caso eu não me sinta, eu terei total tranquilidade para colocar isso para vocês. Mas antes de qualquer coisa que a gente faça aqui, vocês precisam tomar uma decisão nesse sentido, vocês precisam escolher. Então, assim, eu sempre dei muita visibilidade a isso. Aliás, gente, isso com qualquer coisa que saia assim numa frase, ou que seja dito assim numa brincadeirinha. A gente não pode fingir que a gente não escutou, porque senão o cliente muitas vezes não consegue dizer diretamente, ele não consegue falar o que ele tá sentindo, tipo assim, pô, né, será que você vai dar conta? Você é tão novinha? Ou, nossa, mas você não tem filho, né? Você não vai me entender, você não vai conseguir trabalhar com a criança, né? Se ele não consegue colocar diretamente, alguns conseguem colocar diretamente e é a melhor coisa, melhor pessoa, porque aí tá, então bora falar disso, porque pode ser que não dê pra eles, e se não der pra eles, tá tudo bem, mas a gente não pode começar algo com um não dito, né? Então eu me acostumei desde muito cedo a ter que problematizar isso com muitos pais, porque tinha minha cara de novinha e na sequência a pergunta que não quer calar se eu tinha filhos. E eu fui psicoterapeuta de crianças durante muitos anos, né? Durante mais de 10 anos, até ter um filho. Então, até ser mãe, eu fui psicoterapeuta de crianças muito tempo, sem a experiência da maternidade, né? Então eu precisei lidar com isso
o tempo todo. Mas na medida que isso está muito claro pra gente, então a gente consegue colocar isso com clareza para os pais, certo? E aí, né, com o passar do tempo, né, infelizmente, né, minha cara de novinha foi embora, os pais pararam de problematizar esse tipo de coisa, e eu não precisei mais ter que começar muitas das minhas sessões, muitos dos meus processos dessa forma. E aí vocês podem me perguntar, mas Luciana, depois que você virou mãe, alguma coisa mudou? E eu vou dizer pra vocês, mudou. Eu continuei sendo, né, a mesma psicoterapeuta no geral, mas como nós somos atravessados pelas nossas experiências, o que acontece? Invariavelmente, a experiência, seja da maternidade ou qualquer outra, ela reverbera, ela deixa marcas no campo, ela te modifica. Você não é mais a mesma, apesar de ser, né? E essa é a beleza do crescimento e da noção de crescimento em Gestalt terapia, né? Que ao mesmo tempo que eu me conservo, eu assimilo a novidade. Então eu continuo a mesma numa série de aspectos, mas eu sou na totalidade diferente porque eu integrei um aspecto novo. E aí, assim, o que eu percebi na minha clínica a partir da minha experiência da maternidade? Eu percebi uma coisa que foi, inclusive, muito bacana pra mim. Eu percebi que eu me tornei mais empática com as mães. Não que eu fosse uma monstra, né, uma carrasca com as mães, mas eu tinha mais dificuldade com algumas mães. Eu tinha mais impaciência com as dificuldades de percepção, com determinados comportamentos. Eu, como filha que eu era, eu tinha uma empatia muito maior com as crianças. E isso é muito importante da gente se dar conta, de modo que a gente não caia no risco de fazer alianças. Então eu não acho que eu fazia alianças, mas eu acho que eu fazia um esforço maior para olhar para aquela mãe, para olhar para aquele pai, né? Olhar para aqueles pais, mas principalmente para as mães, e lembrar, né? Ele é um ser humano. Esse é só mais um ser humano que sofre. Ela já foi criança, ela não pode dar o que ela não teve, ela tá fazendo o melhor jeito que ela pode, ela também tem dificuldades, não se trata só da criança. Eu precisava respirar e repetir isso muitas vezes. E na medida que eu me tornei mãe, eu entendi aquilo que eu repetia para mim e que o meu conhecimento e a minha experiência, né, interventiva do manejo me permitia fazer, foi entendido numa outra ordem, sabe? Num outro nível. E isso fez uma diferença na minha clínica. Então, naturalmente, eu continuo sendo uma grande defensora das crianças. Eu acho que ser criança não é fácil. As crianças, apesar de serem extremamente poderosas nas suas formas de fazer ajustamentos criativos para lidar com as condições mais adversas possíveis, elas ainda de alguma forma fazem parte do lado mais fraco da corda, quando a gente pensa num nível macro,
mas a minha solidariedade, a minha preocupação, a minha implicação com as crianças, ela não me coloca contra esses pais, ela não me coloca contra essas mães, e isso é uma coisa que eu venho falando muito. Eu acho que a figura da mãe, ela é uma figura muito castigada, particularmente pela psicologia, né? Ela é uma figura muito responsabilizada, meio que tudo é culpa da mãe, e muitas vezes essa mãe, ela não é olhada, ela não é vista também nas suas necessidades, também nas suas dificuldades, também nas suas faltas. E eu costumo sempre dizer que uma mãe feliz já é meio ou mais de meio caminho andado, né, para uma criança feliz. E se a gente não olha e não cuida das mães, a gente tem aí uma pedra, um pedregulho no meio do caminho, no sentido, né, de ajudar as crianças. Então, toda essa fala é para dizer para vocês que para a gente ser um bom psicoterapeuta, não depende de idade, não depende de experiência de maternidade. Pelo contrário, né, a gente precisa aprender a separar, a gente precisa aprender a colocar entre parênteses, e que a clínica vai estar o tempo todo nos desafiando e nos convidando a colocar os nossos pontos de interrogação em cima do nosso fazer, em cima do nosso entendimento sobre o nosso fazer, para que esse fazer seja continuamente aprimorado, aperfeiçoado em prol das crianças e das suas famílias. E aí eu deixo assim, principalmente, né, para a galera mais nova, que invariavelmente lida, né, com essa questão em relação aos pais, né? Estude, tenha algo para se basear, para ter um chão, para ter uma base, e acredite no seu potencial, porque assim, toda vez que eu problematizava essas coisas que muitas vezes apareciam como um comentáriozinho, como uma piada, e eu colocava isso para os pais, para que eles ficassem à vontade, eu vou dizer para você que 95% das vezes eles ficaram. Então, eu tenho muita clareza que quando a gente acredita e quando a gente pode falar disso, grande parte do trabalho já foi feito, porque eles percebem que você tá ali inteira, que você tá ali verdadeira, que você tá ali disponível, e que a escolha de pagar para ver é deles, né? E na minha experiência, ainda bem, né? Na minha experiência, eu tive, né, muitos desdobramentos bacanas, e talvez um ou outro não tão bacana assim, mas que faz parte também. Então a galera mais nova, a galera que tá começando, nada de, ai, eu sou novinha, ai, então não, porque aí você não consegue trabalhar. Aí você entra num lugar que não é o lugar do psicoterapeuta e você não consegue trabalhar, porque você vira uma outra criança, ou você vira uma tia teteca, e você perde o lugar que você precisa ocupar para auxiliar essa família. E para galera, particularmente para as mulheres que optaram por não ser mães, novamente, o que eu digo para vocês é o seguinte: se isso tá tranquilo, resolvido, beleza para vocês, o que quer
que seja questionado, o que quer que seja levantado acerca da sua capacidade de trabalhar com crianças por conta de uma ausência de maternidade, pode ser absolutamente trabalhado e problematizado com esses pais. Se para você tá legal. Essas coisas só se enrolam, essas coisas só viram um problema se você compra isso como um defeito, compra isso como uma coisa que deveria acontecer, compra isso como algo que você tem que esconder e, portanto, você não pode dizer, você tem que se justificar, você tem que se explicar. Nada disso. Se isso tá ok pra você, você vai trabalhar isso como uma necessidade deles, como uma coisa que não faz diferença no seu trabalho, e na medida que você consegue trabalhar isso, o processo tende a acontecer e a correr sem nenhum tipo de intercorrências. Ok, gente? É isso, minha gente. Eu tô olhando aqui, a hora já passou. Essa mini live é muito mini, né? Hoje era isso que eu queria compartilhar com vocês, porque foi algo que eu vivi muito essa semana com os alunos, né? Casos em que esse tipo de coisa aconteceu e que eu acho que de repente alguém pode se identificar. Semana que vem, quinta-feira, tamo junto às 20h15. Lembrando que a live fica aqui no Instagram por 24 horas, no Facebook ela fica para sempre ou até o Facebook terminar. Eu tenho subido também as lives para o nosso canal do YouTube, que tem as últimas lives todas e alguns outros vídeos que não foram lives, então quem quiser dar uma olhadinha vai lá, é Gestalt Terapia com Crianças também. E por favor, se for dar olhadinha e assistir aulas de 1 hora, 1h30, 2 horas, né? Se inscreve na porcaria do canal para ajudar o algoritmo aí do YouTube, porque as redes sociais estão puxadas, né? Se a gente não planta uma bananeira, compartilha, curte, rola 3 vezes, dá um salto triplo carpado de costas, a gente fala para as paredes, porque vocês nem recebem as notificações da live ou do vídeo ou do que quer que a gente posta. Então, gente, vamos dar a moral aí, vamos dar a ajudada, tá bom? Muito boa noite, muito obrigada pela companhia. Vou dizer aquilo de sempre, comentários do Facebook, eu dou uma respondida depois. Eu sempre dou uma revisada na live que fica no Instagram, então quando tem perguntas ou questões que eu vou responder em outras lives, eu tiro print para poder responder depois. Tem as perguntas que estão rolando nos stories, então tem muito assunto pra gente trocar nas próximas semanas, tá bom, minha gente? Uma beijoca, boa noite, Facebook. Vou concluir aqui.